Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como utilizar este regulador de tensão aqui, o XL6009 Step Up. O modelo que nós vamos trabalhar nesse vídeo possui display. Existe um XL6009 idêntico a esse, porém mais barato e que vem sem display, mas nós vamos ver que esse display traz muita praticidade, pois exibe a tensão que você vai regular. A gente vai ver também as três funções que esse botão aqui pode ajustar. Então vamos lá. Bom pessoal, antes de testar o nosso regulador, a gente vai ver a pinagem e as especificações. Primeiro de tudo, esse regulador é do tipo Step Up. Isso quer dizer que a gente só vai conseguir ajustar a tensão de saída para valores maiores do que a tensão de entrada. Por exemplo, é possível aplicar 5 volts na entrada e regular a saída para 12 volts. Porém, não é possível fazer o contrário, ou seja, aplicar 12 volts na entrada e regular a saída para 5 volts. Para fazer isso, seria necessário que você utilizasse um regulador step down, como esse aqui, o LM2596, que inclusive a gente já fez um vídeo sobre ele aqui no canal. A pinagem do regulador é muito simples. Do lado esquerdo, nós temos os pinos de entrada. O de baixo é o negativo e o de cima é o positivo. E do lado direito, nós temos os pinos de saída. O de baixo negativo e o de cima positivo. Aqui nos pinos de entrada, você pode aplicar uma tensão na faixa entre 4,3 volts e 32 volts. A tensão de saída pode ser ajustada entre 5 volts e 52 volts. E para fazer esse ajuste, basta você girar esse potenciômetro azul aqui, do tipo trim-pot, com uma chavinha como essa. Se você girar o trim-pot no sentido horário, você vai aumentar a tensão de saída. Se você girar no sentido anti-horário, você diminui a tensão de saída. A corrente de entrada máxima que o regulador aceita é 4 amperes. É importante destacar que 4 amperes é o valor máximo da corrente aplicada aqui na entrada, mas isso não significa que você vai ter 4 amperes na saída. Mas eu vou explicar isso detalhadamente mais à frente no vídeo. A eficiência de transferência máxima é de 94%, mas a eficiência típica é de 85%. Isso quer dizer que, no máximo, 94% da energia aplicada aqui na entrada vai estar disponível na saída, mas normalmente apenas 85% da energia aplicada na entrada estará disponível na saída. Mas por que a eficiência não é 100%? Você pode se perguntar. A resposta é que parte da energia é perdida no circuito por dissipação de calor, pelos componentes, pelo display aqui e pelos LEDs que o circuito aciona. Outra especificação importante do regulador é a frequência de comutação, que é de 400 kHz. Essa especificação é importante para quem for trabalhar com sinais de alta frequência. A ondulação do sinal de saída é de 50 mV e a temperatura de funcionamento fica na faixa entre menos 40 graus Celsius e 85 graus Celsius. Bom pessoal, agora nós vamos ligar o regulador e ver na prática as tensões mínima e máxima que a gente consegue obter. Veja que eu estou aqui com esses fios conectados na entrada do regulador. Os fios estão conectados nessas garras jacarés aqui, que estão numa fonte de 5 volts. Então, eu vou ligar a fonte. Veja que o display está exibindo 5 volts, que é a tensão de entrada. Se a gente quiser que o display exiba a tensão de saída, basta a gente chegar aqui no nosso botão de ajuste
está aqui, e apertar ele uma vez rapidamente. Veja só, agora ele está exibindo 17,6 volts, que é a tensão que está aqui na saída. Observe o seguinte, quando a tensão de saída é exibida, esse LED vermelho fica aceso. Acima do LED vermelho está escrito Out, do inglês Output, que quer dizer saída. Então, o LED vermelho indica que o display está exibindo a tensão de saída. Já quando a gente aperta aqui novamente, veja só, está exibindo a entrada. Ele apagou o LED vermelho e acendeu o LED azul. Acima do LED azul está escrito In, do inglês Input, quer dizer entrada. Então, quando o LED azul está aceso, o regulador está exibindo no display a tensão de entrada. Agora, pessoal, eu vou ajustar a tensão de entrada para o valor mínimo indicado pelo fabricante, que é 4,3 volts. Então, vou mexer aqui na minha fonte até a tensão aqui chegar em 4,3. Chegou em 4,3. E agora, o que eu quero ver é a tensão de saída mínima que a gente consegue alcançar. Então, vamos lá, coloquei na saída. E vou girar o trimpote no sentido anti-horário até a gente chegar na tensão mínima. Vamos lá. E chegamos no valor mínimo, que fica aqui entre 4 volts e 4,1 volts. E esse valor mínimo é até menor do que os 5 volts informado pelo fabricante. Agora, a gente vai ver a tensão máxima de saída. Eu vou ajustar o trimpote aqui até a gente ver o valor de tensão máxima que ele chega na saída. Mas antes, eu vou subir um pouco a tensão de entrada, porque está muito baixa. Vou colocar aqui para 6 volts. 6 volts na tensão de entrada. E vamos girar nosso trimpote no sentido horário até a gente chegar na tensão máxima que o regulador consegue alcançar na saída. E veja só, pessoal, a gente conseguiu aqui na saída uma tensão de 51 volts,5, que está bem próximo de 52 volts, que é a tensão máxima de saída passada pelo fabricante. Talvez agora vocês ficaram bastante animados com o regulador. Ele consegue fornecer uma tensão de saída bem alta, como a gente viu, próximo de 52 volts, e a corrente é de 4 amperes. Mas lembre-se que eu falei nas especificações que 4 amperes é a corrente de entrada. A corrente de saída vai ser menor, e dependendo da conversão de tensão que você fizer da entrada para a saída, essa corrente de saída pode ser bem menor que 4 amperes mesmo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo ilustrativo em que a gente está aplicando 6 volts na entrada e regulamos a tensão de saída para 50 volts. E nós vamos calcular a corrente de saída máxima para esse exemplo. Então vamos lá, pessoal. Pela conservação de energia, num sistema perfeito, a gente teria que a potência de saída seria igual à potência de entrada. Mas como se trata do mundo real, a gente sabe que aqui tem perdas. Então a gente vai ter que a potência de saída é igual à potência de entrada vezes a eficiência do sistema. Quando a gente fala de eletricidade, a gente sabe que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, dessa equação aqui, a gente transforma em tensão de saída vezes corrente de saída igual tensão de entrada vezes corrente de entrada vezes a eficiência. E com essa equação, a gente isola nossa variável corrente de saída. Está aqui. Corrente de saída vai ser igual a
tensão de entrada vezes corrente de entrada vezes eficiência, dividido pela tensão de saída. Conforme a gente viu nas especificações, a eficiência típica é de 85%. Numericamente, a gente está falando de 0,85. E a corrente de entrada máxima é de 4 amperes. Então, para calcular a corrente de saída máxima para esse caso, a gente só vai substituir os valores aqui. Nós temos a tensão de entrada, 6 volts, corrente de entrada, 4 amperes, eficiência 0,85 e tensão de saída que a gente ajustou para 50 volts. E está aqui o cálculo. A gente só substitui os valores e calcula. E veja só que a corrente de saída para esse exemplo, veja bem, para esse exemplo, a corrente de saída máxima será 408 mA, praticamente 10 vezes menor do que 4 amperes. Claro que se a gente aumentasse a tensão de entrada, seria possível obter uma corrente de saída maior. Porém, eu fiz esse exemplo aqui em que a gente converte uma tensão bem pequena para uma tensão muito alta na saída, para você ver que a corrente de saída sempre será menor do que a corrente de entrada, porque se trata de um regulador de tensão do tipo Step Up. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a segunda função do nosso botão de ajuste, que é a função de ajuste do offset ou erro. Veja só, a gente está aqui com o nosso regulador ligado, com 6 volts na tensão de entrada, e na tensão de saída, ele está aqui marcando 50 volts. Porém, eu estou medindo aqui a tensão de saída também com o multímetro. E o multímetro está marcando um pouquinho abaixo. Está marcando em torno de 49,5 volts, com pequenas variações. O multímetro ele é um instrumento feito especificamente para medição. Então, eu confio mais na medição do multímetro do que do regulador. Para a gente fazer com que o regulador exiba a mesma tensão que o multímetro, a gente pode ajustar o offset aqui com o botão. Para acessar o parâmetro do offset, a gente aperta o botão por aproximadamente 1 segundo e solta. Veja só, ele está em 0 aqui, porque o offset está em 0. Como eu quero que a tensão exibida diminua, eu vou colocar um offset negativo. Então vamos lá, vamos apertando, ele está subindo, mas agora vai para o negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E agora ajustei o offset, eu aperto o botão por 1 segundo aproximadamente e solto. E veja só, agora a gente está marcando aqui no display 49 volts e meio, que é a tensão que está exibindo no multímetro, só com pequenas oscilações. Então, ajustando o offset, a gente consegue corrigir um eventual erro na medição do regulador. A terceira e última função que a gente pode ajustar no nosso regulador é a função de economia de energia. Veja só, eu estou filmando aqui a fonte de alimentação que a gente está colocando a tensão da entrada. Veja que não há nenhuma carga conectada na saída do regulador. A única coisa que está conectada na saída é o multímetro. Porém, mesmo assim, está sendo puxada uma corrente de 50 mA aproximadamente. O modo de economia de energia ele vai reduzir um pouco o consumo de energia do regulador. Para acionar o modo economia de energia, a gente vem aqui no botão de ajuste, vamos apertar ele por aproximadamente 2 segundos e soltar. Veja só, ele desligou o display e desligou o LED indicador. E a corrente, que estava em 50 mA aproximadamente, agora caiu para 30 mA. Então esse modo ele permite que a gente economize um pouco de energia. Mas observe que a tensão de saída está sendo mantida, conforme está indicado aqui no multímetro, 49 volts e meio. Quer dizer, o regulador ainda está ligado.
ele só desligou o display e o LED para economizar um pouco de energia. Para encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como ligar uma carga no regulador. Nós temos aqui esse motor de 12 volts. A gente está com 6 volts na entrada, como eu vou mostrar aqui. 5.9 aproximadamente 6 volts. E a primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar a tensão de saída. Então veja só, a tensão de saída está muito alta, 49.5. O motor trabalha com 12 volts. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar essa tensão até ela chegar em 12 volts. Então vamos lá, girar no sentido anti-horário até chegar em 12 volts. Agora, pessoal, está ajustado para 12 volts. Você ainda não vai pegar o motor e ligar diretamente, porque está com energia aqui. Então o que a gente faz agora é desligar a fonte de entrada. Está tudo desligado. E agora sim, a gente vai prender os fios do motor nos pinos do regulador. Agora sim, com tudo conectado, a gente vai religar a nossa fonte de entrada e o motor vai rodar. E você faria o mesmo processo para qualquer carga. Eu fiz aqui para 12 volts porque o motor trabalha para 12 volts. Se sua carga exige 20 volts, você trabalha com 20 volts. Se sua carga exigir 30 volts, você ajusta para 30 volts. E agora, pessoal, no caso, se você ligar sua carga aí e deixar na tensão funcionando, o que eu recomendo é você utilizar o modo de economia de energia. Veja só, aperto aqui por 2 segundos, solto e desligou. Mas veja que o motor continua funcionando, porque o modo de economia de energia só desliga o display e os LEDs indicadores. E isso economiza um pouco de energia. Agora eu vou desligar aqui a fonte. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu creio que a gente viu, assim, sobre esse regulador, a gente viu tudo sobre o básico do funcionamento dele, que você vai precisar para utilizá-lo.